O Marcelinho já tinha marcado gols contra quase todo mundo, mas a torcida não perdoava porque ele não tinha feito nenhum contra o Palmeiras. Até que um dia a história mudou bonito e mudou para sempre, viu? Mas essa história começou com um pequeno tabu logo que o Marcelinho foi contratado em dezembro de 93. Ele ganhou o nome de Marcelinho Carioca porque já tinha um Marcelinho Paulista no time. O Corinthians pagou $500 mil para o Flamengo pelo passe do Marcelinho Carioca. Logo no primeiro ano, 94, foram 33 gols em 70 jogos. Só que nenhum desses gols saiu no clássico contra o Palmeiras. Mais recentemente, o Marcelinho Carioca contou ao podcast Podpah que tinha uma pressão enorme contra ele. Ia no shopping, teatro, cinema, os caras falaram assim, não adianta não, mano. Não adianta não, irmão. Fazer gol, Santos, Portuguesa, São Paulo, querendo gol em cima dos caras, mano. Eu falei, caralho, onde que eu tô? Que porra é essa? Não adianta, tem que ganhar título em cima deles e é gol em cima deles. Contra eles é a final de Copa do Mundo. Eu falei, caraca, aí eu comecei a sair da visão periférica e vou pra geográfica. Comecei a entender o que é Corinthians, o que é São Paulo aqui. Daí veio o Paulistão de 95 e o Corinthians começou fazendo uma boa campanha. Teve só uma derrota por 15 de Piracicaba na estreia, mas depois o time engrenou e ficou 13 jogos sem perder. Naquele momento, a Portuguesa era líder do Paulistão. Corinthians e Palmeiras dividiam o segundo lugar. E o Corinthians tinha dois pequenos tabus meio incômodos. Um era o do próprio Marcelinho, que nunca tinha feito gol contra o Palmeiras. O outro era que o Corinthians não ganhava do Palmeiras fazia 4 jogos. A última vitória tinha sido mais de um ano antes pelo Paulistão de 94. Depois foram 3 derrotas e um empate. Foi assim que os dois times foram se enfrentar no dia 2 de abril de 95 no Pacaembu. O Corinthians tinha 3 desfalques importantes para aquele jogo. Lateral esquerdo Silvinho, o volante Bernardo e o atacante Viola. O Zé Elias estava com a seleção sub-20 e foi dúvida até a última hora, mas acabou sendo liberado na sexta-feira pela CBF. Com isso, o Corinthians entrou em campo num 4-3-3 com Ronaldo no gol, Vitor, Célio Silva, Henrique e Daniel no lugar do Silvinho, Ezequiel, Zé Elias e André Santos, que era lateral e foi improvisado como meia, Marcelinho Carioca, Fabinho no lugar do Viola e o Marques na ponta. O técnico era o Eduardo Amorim. O Palmeiras jogou com Veloso no gol, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Amaral, Mancuso e Flávio Conceição como volantes, Paulo Isidoro na armação, Edmundo e Rivaldo no ataque. O técnico era o Valdir Espinosa. Com tantas estrelas, o Palmeiras era obviamente favorito para o jogo, pelo menos eram o que diziam os jornais. Mesmo sem nunca ter marcado contra o Palmeiras, o Marcelinho já era um jogador de destaque no Corinthians. A Folha de São Paulo, por exemplo, destacou que o Palmeiras foi para o jogo com uma atenção especial ao Marcelinho. O clássico começou equilibrado. O Corinthians poderia ter saído na frente se o árbitro argentino Francisco Lamolina tivesse marcado pênalti no André Santos, mas foi justamente o Palmeiras quem fez 1-0 no final do primeiro tempo. O Roberto Carlos aproveitou uma bobeada do Marcelinho Carioca, que passou mal a bola, avançou e bateu cruzado e rasteiro. Obviamente o Marcelinho ficou abalado com o erro, porque parte da culpa pelo gol foi dele. E ele levou para o vestiário o desespero por ter errado. Aí, quando chegou ao vestiário, ele se trancou num daqueles boxes, aquelas cabines onde fica o vaso sanitário. Eu ali uns 3 minutos, o Ronaldo bateu o goleiro. Abre! Abre! Eu falei, não, abre agora, moleque! Eu tinha 20 anos. Abre agora! Eu abri com o olhão assim, tá cagado, né? Tá com medo, porra? Tu vai decidir o jogo pra gente, porra? Eu falei, eu sei. Sabe nada, você não tá acreditando, vambora, vem cá! A profecia do Ronaldo se confirmou aos 23 do segundo tempo. O Palmeiras fez uma falta boba no meio-campo, quase ali no círculo central. O zagueiro do Palmeiras, Antônio Carlos, tinha dito antes do jogo que se a defesa se colocasse bem, ela conseguiria evitar gols em cruzamentos e nas faltas cobradas pelo Marcelinho. Ele só se esqueceu das faltas de longe. O goleiro Veloso não quis barreira e o Roberto Carlos, que tinha um chute violento, ainda tirou onda. Aí o Roberto falou assim, vai chutar daí? Aí eu falei, vou. Ele falou, daí só eu só. Aí ele bate a mão assim na minha cara assim, ó. Aí, cara, eu olho pro banco de reserva, o Eduardo Amorim. Não, o treinador, não.
Não, tá muito longe, pô, Joaquim, porra, tá doido, tal. Aí eu falei, cara, eu vou acertar o gol, tem que acertar só o gol. Acerta o gol, eu corto a bola pra ela fazer uma curva na frente dele, falar que eu queria acertar no ângulo é mentira. Falei, vou acertar o gol, mas com a curva na frente dele. Eu sabia o que eu tava fazendo. Pelo jeito, sabia mesmo, porque o Marcelinho tomou distância e mandou a bomba. A bola fez a curva e entrou no ângulo esquerdo do Veloso. Um golaço! O Marcelinho enlouqueceu com o gol. Ele atravessou o campo inteiro e foi lá chutar a bandeirinha do escanteio na frente de onde ficava Gaviões da Fiel, no Pacaembu. Ele contou que chorou naquela comemoração. E chorando, desesperado, irmão. Porque isso é um peso. A culpa era minha do jogo. Saí, aí o juiz pede pra eu colocar a bandeira, porra, tava tudo quebrado, voltei. Na minha, quieto. Aí você ganha confiança. Você fez o gol e você morre. Na Folha do dia seguinte, o Marcelinho disse que quando o Veloso abriu a barreira, ele mexeu com os brios do Marcelinho. E o Veloso disse que não errou porque a barreira costuma ajudar o batedor. Mas o gol de falta foi só o primeiro ato do dia de glória do Marcelinho. O segundo ato veio no último minuto de jogo. A bola foi mal levantada na área do Palmeiras, o Índio e o Kleber bateram cabeça e a bola sobrou para o Tupanzinho. Ele foi inteligente e deixou a bola passar para o Marcelinho fazer o gol da virada. Tupanzinho abriu a perna, o gol aberto, eu... 2-1. 2 gols. Daquele dia pra lá... Foi aí que você falou assim, acontecia no Corinthians. Aí que virou o verdadeiro ídolo. Na comemoração, Marcelinho atravessou todo o campo de novo e foi lá comemorar com o Ronaldo por tudo aquilo que aconteceu no vestiário. Como ele disse na entrevista, daquele dia em diante, o status dele mudou no futebol como um todo. Marcelinho ficou com tanta moral que pediu vaga na seleção. Mas o técnico Zagallo disse que não, porque priorizava jogadores que tinham ido para a Copa de 94 e que poderiam jogar as Olimpíadas de 96. Ok, faz parte. Mas você sabe o que acontece depois que um time ganha um clássico, né? Euforia, que nem sempre faz bem. 3 dias depois, o Corinthians perdeu do Juventus, da Rua Javari, por 1-0 em pleno Pacaembu. A derrota foi pontual. O Corinthians seguiu fazendo uma boa campanha no Paulistão e acabou sendo campeão depois de bater de novo o Palmeiras, de novo por 2-1 na final. De quebra, ainda foi campeão da Copa do Brasil. E com esses e outros títulos, o Marcelinho Carioca depois escreveu uma história que poucos escreveram no Parque São Jorge. Aliás, o que você acha, hein? O Marcelinho é o maior ídolo da história do Corinthians? Ou você acha que é algum outro jogador? Escreve a sua opinião aí nos comentários. Senta o dedo aí no like e se inscreve aqui no canal Memória Fiel para ver mais vídeos sobre jogadores e jogos históricos do Corinthians.